Sabe aquela sensação de que você está carregando o mundo nas costas e ainda assim parece que nada é suficiente? Muitas vezes nós nos perdemos tentando sustentar tudo ao nosso redor: a casa, o trabalho, os relacionamentos, as expectativas dos outros, e acabamos esquecendo que a felicidade tem uma família unida de virtudes que deveriam estar morando dentro de nós, como a paciência, o domínio próprio e a autoestima. Eu percebi, revisitando algumas anotações que fiz do livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, do Augusto Cury, que a gente vive em uma busca frenética por segurança eterna, mas esquece que o verdadeiro treinamento acontece no secreto da alma, onde muitas vezes escondemos uma vida poluída e ansiosa sob o disfarce de que está tudo bem. O custo de amar sem se guardar é alto demais. É um autoabandono silencioso que nos faz especialistas em disfarçar a dor enquanto nossas emoções e pensamentos ficam represados. É como se estivéssemos correndo, lutando pelo direito de viver, mas sem nunca parar para agradecer pelo espetáculo da vida ou para gerenciar os pensamentos que nos roubam a paz. Ao mergulhar nessa leitura, notei algo muito importante. Se tudo precisa estar bem ao nosso redor para que tenhamos um pouco de alegria, então não somos livres, somos escravos das circunstâncias. Nós nos tornamos carrascos de nós mesmos, encurtando a primavera da nossa emoção, porque não fomos ensinadas a proteger nosso interior nos focos de tensão. Quantas vezes você já se sentiu paralisada por considerar um obstáculo intransponível, ficando engessada pelo medo? O problema é que pensar excessivamente nas dificuldades não resolve nada. Pelo contrário, trava a nossa inteligência e rouba a nossa esperança. Enquanto eu lia, eu fui confrontada com a ideia de que o excesso de pensamento não é inteligência. É uma fonte de ansiedade que envelhece a nossa emoção precocemente. A gente acredita que está sendo responsável ao se preocupar tanto, mas na verdade estamos apenas poluindo o solo da nossa mente com reclamações e negativismos que se registram automaticamente na nossa memória. Eu mesma já me vi nesse lugar de coitadismo, achando que os problemas eram monstros invencíveis, sem perceber que as doenças emocionais florescem justamente na alma de quem se coloca nessa posição passiva. É preciso coragem para admitir que não é saudável viver represada dentro de si mesma, isolada num mundo onde pequenos problemas se tornam montanhas. Você se sente assim hoje, como se estivesse navegando em águas agitadas e sem controle? Eu quero te fazer uma pergunta. O que em você hoje é amor real e o que é apenas o medo de não dar conta de tudo sozinha? Eu estou aprendendo que a maturidade começa quando a mulher decide se governar e entende que existe uma força dentro dela que talvez esteja desativada ou sendo mal usada. Aqui no canal, Entre Páginas e Revelações, eu busco justamente isso. Usar os livros como instrumento de formação para a nossa vida interior, para que a gente pare de apenas sobreviver e aprenda a arte de gerenciar os pensamentos dentro e fora das tensões. Esse livro do Augusto Cury tem sido um guia precioso nesse processo de reorganização. Se enquanto você me ouve sentir que esse conteúdo pode te ajudar a aprofundar esse treinamento da sua emoção, o link dele está aqui na legenda para você continuar essa leitura no seu próprio ritmo. Aproveite também para curtir esse vídeo e se inscrever para que a gente possa continuar essa jornada de amadurecimento juntas. Afinal, não há noite que não possa trazer um belo dia.
E ser sábia não é nunca errar, mas usar cada erro como um degrau para crescer. Precisamos aprender a pensar com qualidade e a duvidar de tudo aquilo que não promove a vida. Você já parou para questionar se esse cansaço extremo que você sente não é, na verdade, o resultado de dar liberdade exagerada aos seus pensamentos negativos? O treinamento emocional verdadeiro não é sobre chegar no pódio sozinha ou ser perfeita. É sobre ser lúcida o suficiente para entender que a nossa felicidade depende também de como dividimos a nossa história e a nossa transparência com quem amamos. É sobre deixar de ser uma poluidora da própria emoção para se tornar uma jardineira da inteligência, plantando flores onde antes só existiam favelas na memória. A vida é um milagre tão grande que ultrapassa qualquer explicação. E você não foi programada para ser derrotada, mas para ser feliz através da gestão consciente de quem você é. Aqui são palavras do Augusto. Eu gosto muito de como ele costura as palavras, quase como poesia. À medida que eu avançava na leitura, percebi que o homem moderno, e nós mulheres, de forma muito específica, tornou-se um gigante na tecnologia, mas um anão na gestão da própria emoção. Temos acesso a tudo, mas não temos o domínio sobre o que acontece dentro de nós quando as luzes se apagam. Foi por sentir essa necessidade de colocar ordem no caos interno que eu decidi criar este espaço, o Entre Páginas e Revelações. Meu nome é Patrícia e o meu propósito aqui não é apenas falar sobre livros, mas usar cada obra como um degrau para a nossa formação interior. Acredito que a maturidade feminina começa quando entendemos que a nossa espiritualidade e a nossa saúde emocional caminham juntas. Não adianta orar por paz se você não aprendeu a treinar a sua mente para não ser uma poluidora da própria alegria. O que eu faço aqui é transformar essas percepções literárias em ferramentas práticas para que você e eu possamos amadurecer com lucidez. Se você sente que esse caminho de busca por sabedoria e domínio próprio faz sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Clique também no gostei, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a outras mulheres que talvez agora mesmo estejam lutando contra pensamentos que as sufocam. E se você sentir que precisa ter esse guia do Augusto Cury em mãos para fazer as suas próprias anotações e treinar a sua inteligência, o link oficial do livro está logo aqui abaixo na legenda. É um investimento na sua paz, para ser lido no seu próprio ritmo, sem a pressa que o mundo nos impõe. Uma das coisas que me impactou ao revisitar as minhas anotações foi a ideia de que a felicidade não é um evento que acontece de fora para dentro, mas um treinamento contínuo. Nós fomos ensinadas a esperar que os problemas acabem para sermos felizes, mas o autor nos lembra que ser sábia é saber usar os erros e as frustrações como combustível para o crescimento. Muitas vezes nós nos perdemos tentando extrair do outro, do marido, dos filhos, dos amigos, uma validação que só Deus e uma mente bem treinada podem nos dar. Nós depositamos a chave da nossa casa interna nas mãos de pessoas que também estão perdidas. E depois reclamamos que a casa está mal cuidada. Quando eu entendi que a inteligência emocional é a arte de proteger a emoção nos focos de tensão, algo mudou. Eu parei de reclamar dos obstáculos e passei a agradecer pelo espetáculo da vida, mesmo quando o cenário não era o ideal. Afinal, você já agradeceu hoje pelo milagre de estar viva? Movendo-se, lutando, em vez de apenas olhar para trás e ficar inerte diante das dificuldades? A inércia é o cemitério da esperança.
O pensamento lúcido é necessário, mas o pensamento excessivo é uma armadilha. É por isso que aqui no Entre Páginas e Revelações, o nosso compromisso é com a verdade que liberta e com o silêncio que ensina. Se você quer aprender a separar o que é o seu amor do que é apenas a sua carência disfarçada de entrega, continue comigo, porque agora vamos entrar em um terreno que exige coragem. O risco de se perder tentando salvar quem não quer ser salvo. Entrando agora em uma das áreas onde nós mulheres mais nos perdemos, a forma como depositamos a nossa vida no outro. Existe um risco silencioso em tentar ser a salvadora de todos ao redor, acreditando que a nossa entrega sem limites é um sinal de amor, quando, na verdade, pode ser apenas uma carência mal resolvida, projetada em quem amamos. Enquanto eu lia sobre como as frustrações, as perdas e o sentimento de rejeição ficam registrados em áreas nobres da nossa memória, eu percebi que muitas vezes tentamos evitar essa dor, nos doando em excesso, esperando que o outro preencha um vazio que ele nunca foi projetado para preencher. É doloroso admitir, mas os mais íntimos são os que mais nos decepcionam. Simplesmente porque não correspondem às nossas expectativas irreais. Nós idealizamos projetos e, no fim, nos sentimos injustiçadas quando não recebemos o mesmo empenho de volta. Ao revisitar as minhas anotações, algo que me confrontou foi a ideia de que ninguém pode ser feliz se não aprender a governar minimamente o seu mundo de dentro. Nós somos ensinadas a atuar no mundo de fora, a cuidar da embalagem, a sermos agradáveis e úteis, mas raramente somos ensinadas a atuar no nosso próprio medo ou a superar a nossa baixa autoestima. O resultado disso é um esgotamento emocional, onde nos sentimos escravos das circunstâncias e das reações alheias. Se o seu bem-estar depende de como o outro te trata ou de como ele responde às suas necessidades, você não está amando, você está sendo refém. O autor menciona que a emoção deve influenciar a razão, mas jamais escravizá-la. Eu sei que você se esforça. Você corre, você luta e não reclama dos obstáculos, mas o custo de não colocar limites é o envelhecimento da sua alma. Quando plantamos menos flores e edificamos mais favelas na nossa memória, acumulando mágoas, críticas excessivas e negativismo, estamos poluindo o nosso próprio jardim. O treinamento da emoção nos convida a algo diferente, a colocar-se no lugar dos outros, sim, mas sem abandonar o próprio eixo. Afinal, como você pode oferecer serenidade se o seu palco interno está em chamas? Existe uma força dentro de você que está sendo mal usada toda vez que você tenta controlar o incontrolável, o sentimento alheio. A grande verdade que precisamos encarar agora é que não existe equilíbrio emocional estático. A emoção é um campo de energia em contínua transformação. Ser saudável é ser estável e não uma folha ao vento que reage a cada estímulo estressante. Sábio não é quem nunca erra na dose da entrega, mas quem usa essas frustrações para reorganizar o presente. Se você continuar sendo carrasco de si mesma, exigindo uma perfeição que nem o autor da existência te pediu, você só vai encurtar a primavera da sua vida. Antes de oferecermos o nosso melhor ao mundo, precisamos aprender a ser compreensivas e pacientes conosco. E aqui chegamos ao ponto de ruptura, ao clímax que toda mulher madura precisa atravessar. Eu quero que você pare e pense agora, antes de qualquer outra atitude. O medo de ser rejeitada
tem fechado as janelas da sua mente e transformado pequenas falhas em monstros gigantescos? Se a sua resposta for sim, algo em você precisa morrer hoje. Precisa morrer a ideia de que você é uma pessoa coitada ou incapaz. Você não é descartável. Você é insubstituível, mas precisa assumir a autoridade do seu eu. A virada não é uma oração pedindo que o outro mude, mas um choque de lucidez em sua própria emoção para que você pare de desonrar a sua inteligência, sentindo-se inferior. É hora de retirar o medo do trono da sua mente e substituí-lo pela esperança de quem sabe realmente quem é. Depois dessa virada de consciência, é inevitável levantar os olhos antes de olhar para dentro com a devida ordem. Quando o outro sai do centro, pode surgir um vazio. E é nesse ponto que muitas de nós tentam preencher a lacuna com espiritualidade usada como anestesia emocional ou fuga da realidade. Ao revisitar as minhas anotações sobre o Mestre da Vida, algo ficou muito claro para mim. Ao olhar para Jesus, a gente pode ver que ele não vivia desconectado de si mesmo. Ele não era emocionalmente alienado, nem espiritualmente dissociado. Pelo contrário, sua maturidade espiritual se expressava em uma saúde interior profunda. Ele sabia gerir seus pensamentos, discernir os ambientes e proteger sua emoção nos momentos de maior tensão. Jesus não reagia para provar nada, não usava sua força para ostentação, nem sua autoridade para se impor. A autoridade que ele carregava era mansa, porque nascia de um lugar muito definido. Ele sabia exatamente quem era diante do Pai. E essa clareza interior sustentava cada palavra, cada silêncio e cada decisão. Uma coisa que me marcou profundamente foi notar que, mesmo sendo a pessoa mais saudável e sábia que já pisou na Terra, ele não escondeu seus sentimentos. Quando ele disse que sua alma estava angustiada, ele nos deu uma lição de que ser espiritual não é ser blindado ou fingir que não sente dor. A espiritualidade madura não é vigilante ou punitiva. Ela é o reconhecimento de que precisamos de amigos, de trocas e, acima de tudo, de sermos íntimas do autor da existência para conhecer os mistérios da nossa própria vida. Deus não é uma compensação para as nossas carências. Ele é o eixo que nos permite enfrentar o deserto da vida sem sermos destruídas. Sempre que mencionei o livro ou pensei sobre essas verdades, ficou claro que sobreviver emocionalmente é uma arte que exige treinamento interno e transformação de natureza, e não apenas esforço interior. Jesus treinava os seus discípulos para que eles mudassem por dentro, reeditando a memória e substituindo o medo pela esperança. Ele convidava as pessoas a beberem de sua felicidade. Uma felicidade que subsistia mesmo dentro do caos. Se você está exausta, talvez seja porque está tentando carregar um fardo que ele nunca te deu. Ele disse: "Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração." A mansidão não é fraqueza, é o poder sob controle. É a emoção submetida à autoridade do eu, que está ancorado em Deus. Reposicionar Deus no lugar correto significa entender que a vida é a obra-prima dele e que você não deve desonrar sua inteligência sentindo-se inferior ou incapaz. Se ele te vê como um ser único e insubstituível, quem é você para se diminuir? A maturidade espiritual nos dá limites.
Ela nos ensina a dizer não ao que nos polui e sim ao que promove a vida. Quando o seu eixo está nas mãos de Deus, você para de esperar dias melhores e começa a transformar os seus dias ruins, irrigando o palco da sua mente com pensamentos que trazem esperança, serenidade e encanto pela vida. É esse alinhamento que nos devolve a certeza e nos permite viver sem o peso do autoabandono. Chegar ao fim dessa jornada de treinamento não significa que os problemas desapareceram, mas que você mudou a forma como eles ocupam espaço dentro de você. O amor ordenado é aquele que entende que a felicidade tem muitas filhas, como o domínio próprio, a autoestima e a tolerância. Quando paramos de ser carrascas de nós mesmas e aprendemos a ser compreensivas e pacientes com o nosso próprio processo, a alma finalmente encontra um lugar de repouso. O descanso não vem da ausência de trabalho ou de conflitos, mas de saber que o campo da energia da nossa emoção está submetido à autoridade de um eu que sabe governar a si mesmo. Ao olhar para trás para a mulher que começou esse vídeo perdida no excesso de doação e olhar para a mulher que você decide ser agora, a diferença está nos critérios que você estabeleceu. Você descobriu que a vida é curta demais para ser gasta com reclamações ou negativismos que apenas expandem zonas doentias no seu inconsciente. O verdadeiro treinamento emocional nos ensina que não somos seres comuns ou sem importância. Somos a obra-prima do autor da existência. Agora, em vez de poluir sua mente com uma autopunição ou perfeccionismo, você escolhe ser a jardineira da sua inteligência, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Esse amor que agora tem ordem não se sente mais culpado por colocar limites, porque entende que a doação sem eixo gera apenas esgotamento. Você aprendeu a duvidar de tudo o que não promove a vida, a criticar os pensamentos que te paralisam e a determinar que sua emoção não será mais escrava das circunstâncias. O resultado é uma maturidade que te permite pensar como uma adulta, mas sentir como uma criança, com aquele brilho no olhar que só quem contempla o belo nos pequenos eventos da vida consegue manter. O descanso interior nasce desse novo posicionamento. Você trabalha para viver, mas não vive para trabalhar, ou para agradar a todos o tempo todo. Eu quero terminar esse encontro com uma oração por você, que me ouviu até aqui. Pai, eu te peço por essa mulher que decidiu hoje assumir o governo da sua própria mente, que ela tenha a lucidez necessária para separar o amor da carência e a coragem de enfrentar seus medos sem se deixar escravizar por eles. Que o teu espírito traga serenidade às águas da emoção dela e que ela aprenda a descansar na tua presença, sabendo que nenhuma crise é eterna e que sempre é possível arar o solo árido da alma para plantar novas flores. Que ela seja mansa e humilde de coração, mas firme na sua identidade como tua filha. Amém. Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva a clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso. Eu adoraria saber qual foi a frase desse treinamento que mais chacoalhou a sua mente hoje. Deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa.